Pronto, pode ir. Boa tarde, gente. Eu vou apresentar hoje um artigo cujo nome é Mitochondrial and Oxidative Impacts of Short and Long-Term Administration of Heart on HIV Patients. A gente já discutiu aqui a respeito do DNA mitocondrial, de pacientes com HIV, algumas questões, né? A liberação desse DNA mitocondrial no plasma, né, por conta de uma série de processos que acontecem dentro da célula, da mitocôndria, processo inflamatório, cascatas, de processos sequenciais, né? E a gente já falou sobre a relação do DNA mitocondrial com a lipodistrofia, né? Ele sendo um marcador, apesar de não ser usado na prática ainda para essa finalidade, mas o artigo sugere o uso dele como marcador para a lipodistrofia. E nesse artigo que eu trago hoje, eu vou procurar discutir um pouco mais o que acontece dentro da célula antes desse DNA mitocondrial ser liberado. Na verdade, esse artigo não trata da liberação do DNA mitocondrial, ou seja, do DNA mitocondrial sérico, que é o que a gente vai medir. Mas ele fala de uma série de processos que acontecem dentro da célula, principalmente em relação à função básica da mitocôndria, que é a fosforilação oxidativa, né? E aí essa geração de radicais livres, enfim. E como que isso varia em função do tempo de tratamento de pacientes com HIV. Pacientes que tratam há pouco tempo ou que tratam há muito tempo, comparando-se, evidentemente, com aqueles que não tratam, né? Que são pacientes controle. Bom, tá clarinho, mas eu acho que dá para vocês verem, né? Essa revista é uma revista da Nigéria. Na verdade, os autores são da Nigéria, né? A revista não. Current Clinical Pharmacology. A classificação dela na CAPES é C, ou seja, não é uma revista A1, B1, enfim. C. Essa revista, na verdade, se extinguiu em 2020. Em 2021, o fator de impacto dela está aqui, 2,5, né? Dessa anterior que eu falei para vocês, na qual o artigo está publicado, em 2020. E aí ela passou a se chamar Current Reviews in Clinical Experimental Pharmacology. Ela mudou de nome. E aí eu fui buscar o novo fator de impacto dessa, que hoje é a revista na qual esse artigo foi publicado. Eu não achei exatamente no site da revista o fator de impacto, mas achei nos copos de citação 4.6 e num outro site, né, que não é exatamente um site científico, mas foi informação que eu encontrei, que eu estava até mostrando para o Ives ali mais cedo, 2.3 parecido com o fator de impacto dela até 2020, então parece que realmente o dado é esse, né? 2.3 ou 2.5 de fator de impacto. Não é uma revista A1 nem B1, mas eu vou explicar depois para vocês por que eu trouxe esse artigo para a gente discutir. Eu falei um pouco na introdução e depois na discussão vou melhorar essa apresentação para vocês. Bom, aí está o campus, né, onde os autores trabalham, né? A Universidade da Nigéria. A Nigéria, assim como os países da África, são países onde a epidemia ainda é maior, onde há a maior incidência da epidemia de AIDS. E por conta disso também, é a região do mundo em que há maior redução dos números de AIDS, né? Em que há maiores avanços, mais avanços, né? O índice é muito grande, os avanços também são muito grandes. E vocês vão ver que os níveis de redução não só de casos como de mortalidade, é muito maior, por exemplo, do que na América Latina e nos países desenvolvidos. O que é de se esperar, uma vez que eles vão chegar nos níveis em que os países desenvolvidos estão, no que o Brasil está, por exemplo, mas no momento ainda é o continente, né? A Nigéria, perto da população dos outros países, ainda tem bons números. Então, eu trouxe aqui para ilustrar o contexto, né, do local onde esses pesquisadores estudaram, né, esses pacientes. 1.900.000 pacientes, pessoas, né, vivendo com HIV. A população da Nigéria é muito próxima do Brasil, 210, 213 milhões de habitantes. Então, talvez perto de 2% da população vivendo com HIV, o que é muito baixo para a realidade do continente africano. Há países africanos com índices muito maiores, 3, 4, 5 vezes maiores que esse número. Aqui a percentagem de redução, como eu falei para vocês, a percentagem de mudança em novos casos. 39% de redução e percentagem de mudança e mortes, menos 38%, o que é um índice
muito alto, né, de redução e de tanto de morte quanto de casos a partir de 2010. Essas curvas não estão muito nítidas, mas dá para vocês verem pelo menos a tendência. Aqui, se eu não me engano, é o número de casos. Novas infecções por HIV, aqui, ó, caindo, tá vendo? Novas infecções por HIV. Aqui é o quê? Quem me ajuda aí? Deixa eu ver aqui. Pessoas vivendo com HIV, tá aqui. Pessoas vivendo com HIV. Aqui, novos casos. Esse de baixo, mortes. Teve um aumento e depois queda. E no último, pacientes tratando. Pessoas com cobertura de antirretrovirais. Então, vocês reparem que a curva de mortes, né, e de novos pacientes infectados, ela é totalmente oposta, né, aos pacientes se tratando. A outra curva que mostra o número de pacientes em tratamento. Ou seja, o acesso à terapia antirretroviral é que realmente leva ao número de redução de casos e de mortes, né, no tratamento do HIV, que já era conhecido no mundo todo, mas o acesso na África ainda é muito difícil. Na Nigéria isso já vem acontecendo há algum tempo. Então, o autor começa a discutir, os autores começam a discutir aquelas questões básicas, né, sobre o vírus HIV, né, e a síndrome, a realidade da síndrome no mundo, na Nigéria, e a redução da mortalidade, da morbimortalidade em função da chamada RAART, né, que é a nossa famosa TARV, né, a terapia antirretroviral de alto impacto, de alta eficiência. E aí, a redução na carga viral e o aumento da função imune, da resposta imune, é o que faz com que esse paciente sobreviva, e sobreviva bem, né? Sobreviva num estado de vida muito qualidade. É verdade que os primeiros medicamentos antirretrovirais não proporcionavam tanta qualidade de vida ao paciente, né? Tanto em quantidade de anos que ele vivia, como em qualidade naqueles anos. Ele tinha muitos efeitos adversos, muitos problemas relacionados àquela terapia, né? A toxicidade. Hoje já se consegue uma sobrevida grande e com qualidade de vida também alta, o que é muito positivo. A toxicidade dos antirretrovirais ainda está muito relacionada à mitocôndria. Né? É verdade que os inibidores análogos de nucleosídeo são muito responsáveis por são os maiores responsáveis por essa toxicidade. Uma vez que eles são análogos de nucleosídeo e entram lá na cadeia de replicação do DNA, impedindo que aquele DNA seja replicado, né? Eles botam lá um nucleotídeo falso, né? Como a literatura mostra. Então, eles não fazem isso somente no DNA genômico, eles fazem isso também no DNA mitocondrial, outros DNAs que eles encontram pela frente, que a droga se conecta, né? Se liga. Então, quando essas drogas, análogos do nucleotídeo principalmente, se ligam lá ao DNA mitocondrial, impedem a replicação do DNA mitocondrial, isso gera uma série de danos à mitocôndria, né, que é a organela responsável, a grosso modo, né, pela respiração, responsável lá pela cadeia fosforilativa. Aí, uma vez que a cadeia fosforilativa não está produzindo a quantidade de ATPs suficientes para aquela célula, para aquele organismo, ele vai precisar de outras vias, né, e aí vai sobrecarregar a via glicolítica, né? Como os alunos de ensino médio falaram, né? Muito bem sobre o lactato, vai aumentar a quantidade de lactato nas células e uma série de problemas por conta disso, inflamação e tudo mais. Então, aqui eu trouxe uma ilustração, né, da DNA polimerase, que é essa enzima responsável pela replicação do DNA, né? E aí, pelos análogos do nucleosídeo, tanto no genoma, tanto no núcleo, né, quanto no DNA mitocondrial, impedindo que esse DNA seja replicado. E aí, quando esse DNA não é replicado, a gente não tem as proteínas responsáveis lá pela cadeia da fosforilação oxidativa, enfim, gerando uma série de eventos, principalmente a produção de radicais livres. Né? A produção de radicais livres é natural já na cadeia fosforilativa, o nosso organismo produz radicais livres, mas quando há um desequilíbrio, né, entre oxidação e redução e produção muito grande de radicais livres, isso tem impacto naquela organela e no organismo como um todo. Os radicais livres se ligam ao óxido nítrico e do óxido nítrico eles promovem peroxidação.
E aí, com a peroxidação, o resultado dessa peroxidação vai gerar produtos tóxicos côndria e a célula, e a gente vai ver em seguida como que os autores buscaram discutir e medir o resultado desse desequilíbrio. Bom, aí ele mostra aqui uma cadeia, né, uma sequência de eventos envolvendo o estresse oxidativo, o aumento da razão, redução, oxidação em células que não estão em divisão, iniciam o renovelamento da proteína no retículo endoplasmático. E aí as células continuam a se proliferar, liberação de cálcio. Depois o dano à célula continua, a peroxidação que eu falei para vocês, induzida pelo dano ao DNA. Mais danos oxidativos, liberação de radicais livres, apoptose iniciada. Então, esse estresse oxidativo só vai aumentando, os danos à célula. Mais danos pelos radicais livres, o ciclo celular é impedido, ou bloqueado pela disfunção do gene P53, que é um gene que regula a divisão celular e a apoptose. Shutdown das caspases, que são uma série de proteínas que regulam também a apoptose e estão envolvidas no processo inflamatório. Então, assim, uma série de eventos que acontecem dentro da célula e que vão se intensificando, que vão gerar, obviamente, resultados. A ativação de fatores de transcrição, a adaptação, as células ficam mais resistentes aos insultos, o ciclo celular enfim, uma série de eventos, injúria, apoptose, liberação de metais, uma série de situações que vão acontecendo dentro da célula e que vão, obviamente, ativar macrófagos, neutrófilos, fatores pró-inflamatórios, interleucinas, toda aquela cascata da inflamação naquela região. E aí, quando ocorre tudo isso, a gente já viu, por outras discussões que a gente já teve, que é a liberação de uma série de substâncias do plasma, pelo próprio rompimento, pela própria lise da organela, da célula e da organela. Então, a gente discutiu algumas vezes, falando sobre os dumps, aqueles padrões moleculares semelhantes a peptídeos, enfim. Aqueles padrões moleculares, tem uma série deles, mais de 15 ou 20, dentre eles o DNA mitocondrial. É um tipo de dump. E aí eles vão para o soro, para o sangue, e dali a gente consegue medir o resultado de toda essa desordem, de toda essa desorganização celular, que pode ser gerada por fatores endógenos ou exógenos. A gente está falando aqui de uma desordem gerada por um fator exógeno, que é um fármaco. Daí a gente estudar o que a gente está estudando. A gente quer medir não só o efeito da própria patologia nos pacientes, do vírus HIV, mas a gente quer medir também essa desordem gerada pelos medicamentos. Aí vocês podem perguntar, mas você está falando só de análogos de nucleosídeo. É verdade, a gente só citou isso. Mas os que não são análogos de nucleosídeo, que têm outros mecanismos, que não é inibição da transcriptase reversa, também tem toxicidade hepática, renal e também tem toxicidade mitocondrial. Apesar de não ser por esse mecanismo de ação diretamente, como eu falei para vocês. Isso é clássico. É o mecanismo mais conhecido e o que mais acontece. Tanto é assim que hoje se evitam usar a estavudina, a azidovudina, que são os análogos de nucleosídeo antigos, que têm uma toxicidade alta e que hoje a gente já tem análogos melhores para utilizar. E é por isso também que se utilizam 2 ou mais fármacos, para evitar que a toxicidade exagerada de gere resistência, e aí aquele vírus se torne mutante, como faz, e não tenha mais possibilidade de tratamento ou redução. Bom, então, como eu falei para vocês, ela pode ser endógena ou pode ser adquirida, E aí essa ligada à terapia antirretroviral é adquirida, obviamente, Então, gerando estresse oxidativo e disfunção mitocondrial, o que pode fazer que ocorram mutações no DNA mitocondrial. Então, eu não havia discutido ainda aqui, e não tinha me aprofundado ainda para estudar tanto, sobre essa questão genética do DNA mitocondrial. Como que essas mutações podem falar a respeito do que a gente está estudando, podem contribuir para o que a gente está estudando. E esse artigo fala um pouco disso, dessas mutações do DNA mitocondrial e como que elas se correlacionam com os pacientes HIV positivos, com o tempo de tratamento deles e com os níveis de carga viral de CD4. Ele faz uma discussão sobre isso.
a importância patofisiológica disso, né, das mutações que acontecem no DNA mitocondrial. Então, os objetivos do artigo: avaliar o estresse oxidativo, basicamente, e esse biomarcador pró-oxidante, que é o malondialdeído. Não é um DAMP, aquele que a gente falou, mas é um marcador do processo oxidativo. Então, se o malondialdeído está alto, é porque o estresse está alto, né? E a capacidade antioxidante status, toda antioxidante status, quando ele é alto, é porque o paciente tem uma capacidade alta de reagir ao estresse oxidativo. Tá? E analisar aquelas mutações que ele citou, né? Analisar o genoma mitocondrial. Depois, correlacionar esses achados com CD4, o estado imune desse paciente, né? O estado imunológico. Então, o status antioxidante desse paciente nos dá informações sobre o estado do organismo, né, e reagir, no malondialdeído, sobre aquela peroxidação que eu falei para vocês, lipídica, gerada a partir da liberação de radicais livres. Então, o resultado de todo aquele processo dentre os muitos resultados, um deles é o aumento do malondialdeído, desse marcador. Então, é possível você ver o estresse oxidativo por conta desse marcador. E aí eu printei exatamente a tela para a gente ver o que ele destrincha mais nesses objetivos, né? Como que a disfunção mitocondrial e oxidativa está relacionada à terapia antirretroviral. O paciente que usa há pouco tempo, há muito tempo, como é que é o estresse oxidativo nesse paciente? Isso é um parâmetro a se considerar quando você está estudando esse tipo de questão? Como que o nível de estresse oxidativo se relaciona com a disfunção mitocondrial e com o estado imune do paciente, né, o CD4. Como que o estresse oxidativo, MDA, e o TAI se relacionam com as variantes do DNA mitocondrial, diversas variantes e mutações que ocorrem. É possível que os antioxidantes tenham uma função importante no manejo da AIDS dos pacientes usando terapia antirretroviral, uma vez que há um estresse oxidativo? Vamos encher esse paciente de antioxidantes. É esse o caminho? Isso é um caminho? É uma alternativa? É algo que possa somar à terapia desses pacientes? São as perguntas que ele faz. Então, para começar a metodologia, eu fiz um esqueminha dos 4 grupos que ele relacionou, né? Cada um com 24 indivíduos. Segundo, pessoas com HIV não tratadas. E aí, mais uma vez, por conta daquela questão ética, pode ser que ele tenha pego. Assim, no momento, antes dele se tratar, ele fez a coleta do sangue desses pacientes e mediu. E em seguida começou o tratamento. Não quer dizer que ele manteve um grupo sem tratamento por um tempo. Não foi isso que ele escreveu. O grupo 3, pacientes se tratando há menos de um ano. O grupo 4, pacientes se tratando há mais de um ano. E aí, todos eles, o que é uma coisa que eu achei interessante, todos eles fazendo o mesmo tratamento. E aí ele só comparou a questão do tempo. Ele não comparou o que a gente está fazendo, por exemplo, que é avaliar um fármaco comparado com outro fármaco. Ele está comparando somente o tempo. E não dá para a gente, por exemplo, no nosso trabalho, fazer todos os extratos que a gente imagina possíveis no mundo. Senão a gente vai ter 500 extratos. Mas assim, dá para a gente pelo menos entender que o tempo de tratamento também é uma coisa importante, né? É uma coisa que a gente precisa se ligar por conta do estresse oxidativo que ocorre, né? Então, eles usaram nesses pacientes entre citabina e tenofovir, 2 análogos de nucleosídeo, e o efavirenz, não análogo de nucleosídeo. Ainda hoje, a estratégia é começar com 2 análogos e 1 não análogo, né? E agora o dolutegravir, que não é análogo nem não é inibidor da transcriptase reversa, mas até pouco tempo era essa a estratégia no Brasil também. A entricitabina é um fármaco que está na nossa grade, está lá naquela relação, né? Ela é pouco usada no Brasil, mas enfim, lá eles escolheram a tripla muito por conta do acesso mesmo, né? E provavelmente é o que eles tinham acesso e foi um tratamento aplicado e talvez até hoje seja um tratamento aplicado por. E aí eles fizeram a coleta, né, na veia cubital, que é essa veia da nossa fossa cubital, que a gente coleta sangue, vai fazer qualquer tipo de exame, né? 10 ml, 5 ml, aqueles tubinhos vermelhos, né, que a gente conhece,
e 5 ml do tubinho de EDTA. Aqui para coagular, aqui para não coagular. Né? No tubinho em que houve a coagulação, ele separou, centrifugou, pegou o soro, do soro, 2 ml, congelou a menos 20 para posterior análise bioquímica. Do TAS e do MDA, malom de aldeído e da capacidade antioxidante. E no tubo que não oxidou, ele mediu CD4 e depois fez a extração do DNA para medir aqueles mutantes ou que tipo de DNA mitocondrial tinha ali, né? Que tipo de variante genética do DNA mitocondrial tinha ali. Então foram 2 análises separadas, uma para bioquímica, outra para CD4 e DNA. E aí eu não relacionei todos os processos em detalhes, até porque a maioria deles não tem relação com a nossa pesquisa, né? Vou falar mais do PCR. Primeiro ele processou o sangue de uma forma geral, né? E tem uma descrição longa. Depois a purificação do DNA genômico. E aí, em seguida, o que interessa mais para a gente é essa retirada aqui do tubo de EDTA do DNA genômico. Né? O CD4 foi feito por citometria de fluxo, assim como nós fazemos lá no Gafre também, por citometria de fluxo. E o DNA genômico, ele fez a extração utilizando um kit muito parecido com o que a gente vai utilizar e a técnica de PCR, que ele descreveu aqui embaixo, com algumas variações, né? Porque cada um busca uma referência, mas uma técnica de PCR em tempo real, muito parecido também com o que a gente vai fazer, aí ele botou a referência aqui. Bom, em seguida ele mediu, né, a capacidade oxidante total, naquele primeiro tubo, né, e o malom de aldeído, e as referências das técnicas. E CD4, por citometria de fluxo, como eu falei para vocês. Então ele teve como desfechos, né, como resultados. Primeiro, malom de aldeído e capacidade oxidante total. Depois, CD4 e os tipos de DNA mitocondrial. E aí a gente vai ver como que ele relacionou todos esses parâmetros, esses resultados. Bom, a estatística, né? SPSS, versão 17. Ele fez análise de variância, a nova, para ver a diferença, se há diferença entre os grupos, se não há. Depois o teste T, para observar a diferença entre 2 grupos. Né? Ele não falou, Cristiane, sobre se os dados são normais ou se não são, né? Ele não fez essa análise prévia. Pelo menos ele não fala. Ele já fez a nova direto e depois fez o teste T. E o coeficiente de Pearson, eu imagino que ele tem usado quando ele vai explicar lá no final uma correlação positiva ou negativa, né, entre o malom de aldeído e a capacidade, e o CD4. Né? Ele vai fazer se há uma relação positiva ou negativa. Resultado, média, mais ou menos desvio padrão, e P menor que 0,05, considerado como diferença significativa. Bom, aí ele apresenta a primeira tabela. Né? Eu vou olhar por aqui, para não me perder nos números. Ele apresenta a primeira tabela e ele vai discutindo ao longo de todo o artigo. Ele faz até uma discussão um pouco confusa. Apresenta os resultados, depois volta a falar daquela tabela lá no final. Enfim, eu vou tentar fazer aqui uma síntese desses resultados para tentar esclarecer melhor. Então, ele mostra, primeiro, a capacidade antioxidante total maior no grupo 3, dos pacientes com pouco tempo de terapia. Maior até do que o grupo 1. A gente espera o quê? Que a capacidade antioxidante seja maior em indivíduos que não têm o vírus. O que quer falar o vírus? Então, ele mostra uma capacidade antioxidante total maior nesse grupo. Depois da discussão, ele vai apresentar uma hipótese para isso. Né? Com relação ao MDA, ao malom de aldeído, ele mostra um resultado maior, aqui está 25, não sei se vocês estão conseguindo ver os números, está dando para ver? Nos pacientes que não se tratam. E aí, isso coaduna com o que a gente esperava, com o que eles esperavam. Né? Pacientes que não se tratam têm estresse oxidativo, uma peroxidação lipídica maior do que os pacientes sadios e aqueles que se tratam com antirretrovirais. Depois ele mostra os vários genes codificantes do DNA mitocondrial e como que eles estão se comportando nesses 4 grupos, né? E aí, mais uma vez, esse grupo 2, que é o grupo de pacientes que não se tratam,
apresenta os maiores níveis para esse gene 104, para 141 e para o 108, né? Esse grupo aqui. E aí ele fala depois por que dessa superexpressão, né, das proteínas ligadas a esse gene e desses genes. Esse outro gene, 78, já não se comporta dessa forma. E tem um número maior aqui no grupo de indivíduos que não têm HIV. Em seguida, os níveis de CD4 são maiores, obviamente, né, nos pacientes que não têm HIV, e depois, entre os pacientes que têm HIV, aqueles com longo tempo de terapia têm os maiores níveis de CD4 que a gente observa na prática, né? A terapia, principalmente a terapia atual, faz realmente com que a carga viral fique zerada, às vezes até por décadas, né? E sem mostrar expressão, e os níveis de CD4 praticamente iguais ao de uma pessoa que não tem HIV. Talvez uma pessoa que não tenha o vírus, mas tenha algum outro problema imunológico, ou passe por um momento de alguma patologia, vai ter níveis até menores do que esses pacientes, né? Em seguida, ele faz uma diferenciação interessante entre homens e mulheres. E aí ele mostra também a mesma relação que ele mostrou no quadro geral, porém algumas pequenas diferenças, né? Capacidade antioxidante total maior no grupo 3 também, em homens, e mulheres também, maior no grupo 3, sendo que em mulheres, em homens, ela é menor do que no grupo de indivíduos que não têm HIV. E, quando ele fala de mulheres, não, ela é maior. E ele mostra uma diferença significativa, né? Ali está B, aqui está A. As mulheres têm, entre aquelas que se tratam há pouco tempo, maior capacidade oxidativa até do que o grupo de pacientes que não têm HIV. Com relação ao MDA, muito parecido, né, com o quadro geral, e o CD4 também, muito parecido o comportamento em relação ao quadro geral. Só essa capacidade oxidativa total que foi destacada entre as mulheres, né, que se tratam há pouco tempo com antirretrovirais. E aqui, o Cristiano, ele mostrou 3 genes, né, que codificam 3 proteínas que ele usou como controle, o housekeeping genes, genes de manutenção, né? Eu acho que mais ou menos essa tradução. Eu não entendi exatamente como que ele usou esse controle para depois medir lá os genes do DNA mitocondrial. Eu não sei que relação que ele fez. Ele só mostrou essa figura, né, e falou, são os genes controle usados como normalizadores, normalizer, mas eu não entendi. Não são genes... Deixa meus comentários por último, né? Mas como você colocou essa dúvida, assim, eu nunca trabalhei com PCR e tal, né? Eu trabalhei com Western blot, mas a lógica é meio que semelhante. Então, assim, no caso do Western blot, a gente vai identificar e vai quantificar proteínas. Então, se uma determinada intervenção foi capaz de modificar, aumentar, diminuir a expressão de uma dada proteína. Só que, assim, quando você aplica no gel para fazer a corrida, e até recentemente a gente andou publicando no nosso Instagram a técnica de Western blot. Mais adiante a gente vai publicar de PCR. Mas, assim, você tem espaços ali que você vai aplicar a sua amostra. E você tem que aplicar a sua amostra numa quantidade conhecida. E você não pode colocar do grupo que não tem HIV, eu vou botar 10 microlitros, e do grupo que tem HIV eu boto 5. Pela quantidade, você já espera que, onde tem 5 microlitros, você tenha uma quantidade de proteínas menor naquela amostra, né? Então, são maneiras de você afiançar de que todas as amostras elas, foram analisadas na mesma condição. Então, para que não tenha viés, você confiar de que tal gene se apresentou mais expresso por conta da intervenção, não por um artefato da técnica. E aí você usa alguns controles para isso, para você ver. Tipo assim, esse gene considerado housekeeping ou a proteína, seria aquela que, independente da intervenção, você veria a expressão dela inalterada. E assim, existem alguns genes padrão, algumas proteínas padrão utilizadas para isso. Então, a meu ver, o que você está colocando vai nesse sentido.
Mas o que já foi discutido na defesa de algumas dissertações e teses, até de alunos meus, é que às vezes você tem esse padrão da literatura, mas pode ser que dentro do seu universo aquela proteína não seja exatamente conservada, aquele gene. Então, você precisaria identificar um gene, uma proteína controle dentro do seu universo, que ficasse independente da intervenção. Então, talvez seja o caso. Previamente, ou ele cite uma referência que tenha mostrado que nesses grupos, tal gene não tem sua expressão alterada, então você pode fazer cálculos dos demais genes que tiveram a sua expressão alterada, considerando esse como referência. Tá? Tá certo. E aí ele começa também a escrever os diferentes genes, né? Os 4 genes que ele elencou. A gente viu na tabela, vou voltar aqui, porque é importante a gente ver, a tabela 1, que esses 3 primeiros genes, como eu falei, estão com níveis maiores no grupo 2, do que o grupo 1, 3 e 4. Apenas o 78 que está menor, o grupo 2 está maior em todos eles. E aí, quando ele mostra o gráfico, e ele mostra entre homens e mulheres, né, lá no quadro, aquele segundo quadro que eu mostrei, ele mostra aqui uma expressão dos pacientes que não têm HIV, depois o grupo 2. E o grupo 3 e 4, ele não mostra nenhum dado, nenhuma barra. Eu fiquei também em dúvida com relação a esses gráficos. Aí, em relação a mulheres, ele não mostra nada nos pacientes que não têm HIV e uma barra no grupo 2, depois uma barra no grupo 4. E assim segue para os outros genes. Olha esse gene aqui, por exemplo, que é aquele que estava aumentado também no grupo 2, com maior índice no grupo 2. Ele nem mostra a barra aqui, só mostra um ponto dentro do quadro, dentro do gráfico, mas não mostra a barra. Nesses momentos é que é importante a gente ter a legenda, né, para a gente ver assim, o que ele está mostrando. Estou tentando abrir aqui o artigo, mas de repente vai ser mais fácil abrir no celular. Mas, professora, nem a legenda do artigo. Não fala. Aqui agora o tablet está até piscando que nem o louco. Está meio doido aqui. Porque assim, o que a gente tem no eixo X, o que a gente tem no eixo Y, porque ele colocou que ele vai expressar os dados dele na forma de média e erro padrão. Sim. Então, assim, normalmente, quando a gente apresenta em forma de média e erro padrão, a gente espera que tenha um pontinho e as barras, né? Para cima e para baixo. Quando ele coloca esse retângulo, eu acho que aí, talvez, ele não esteja apresentando na forma de média e erro padrão, como ele falou. Não sei se isso aí é mediana e você tem meio que a distribuição dos dados dentro dessa caixa. E mas talvez os níveis dos outros não tenham sido detectados, né? Mas aqui, por exemplo, é onde é o maior nível, né? Nesse grupo aqui. Ele fala que é o maior nível? Sim, na tabela. É o que ele apresenta aqui na tabela. Da tabela ali. O MT-104, 5.46. Porque normalmente, quando você tem dados de expressão gênica ou de proteína, você tem números arbitrários. Então, você tem uma referência e aí você calcula em relação a essa referência. Então, não tem, assim, exatamente uma unidade. Entende? Você vai ter um parâmetro arbitrário que você calcula em cima da sua referência. E aí a gente vê, então, que no eixo de Y, a gente tem os números, acho que... Eu me escravo aqui, desculpa. Não sei se é 50 ou 5.0, 1.0. Aqui travou também. Tá. Dá um ESC aí. Não, travou o passador. Passar a mão mesmo. Então, aqui a gente tem, pelo menos, qual é o gráfico que você está? Depois do housekeeping, né? Isso.
Então, a legenda tá. Gene controle, genes de controle, housing keeping genes. Aí coloca vários aqui, né, no eixo de X, e no eixo de Y ele coloca o número de cópias. Uhum. E aí a gente tem ali essa mesma caixa, né? Não sei se aqui eu falar isso, às vezes na metodologia é interessante dar uma olhadinha, mas isso deveria vir lá na parte de análise de resultados, né? Mas aqui não está aparecendo média e erro padrão. Sim. Eu digo, na verdade, eu acho que aqui está mais parecendo um intervalo interpartil, que você divide os seus dados em 4 grupos, né, e vê onde que a maioria está localizado, se no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Então, assim, essa careta parece mais isso, mas ele não fala, né? Mas, de todo modo, o que parece, ele está colocando o erro padrão e está colocando, dando uma noção de quanto o resultado dele variou nos diferentes amostras, né? Então, a gente vai ter uma amostra para cada paciente, 24 amostras, não é isso? Para cada 24 para cada grupo. 24 para cada grupo. E aí, quando chega na análise dos genes, propriamente ditos, né? Ele tem uma escala que varia. Estou vendo um gráfico aqui que está em escala logarítmica, inclusive parece que está log, né? Não estou enganado, está em escala logarítmica. E aí tem um gráfico que começa 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Então, eu imagino que em relação ao... tendo o gene lá de referência, housekeeping, né? O quanto variou esse gene de interesse nos pacientes sem HIV. E, na verdade, né, eu acho que temos 2 referências. Um é o gene que se mantém constante, independente da intervenção. E você vai utilizar nos cálculos. Outra coisa é para fins de comparação. Então, olhando esse primeiro gráfico aqui, após, né, esse que apresentou o housekeeping, eu acho que ele meio que padronizou o indivíduo sem HIV como 1, mas ele não quis botar só ali a média, né, 1, e ele colocou meio que os dados crus, mas ele ficou de referência e todo o resto vai ser calculado em relação ao sem HIV, para ver se aquele gene aumentou ou diminuiu. É isso que eu consigo interpretar aqui na ausência de maiores informações. Então, a princípio, parece que no indivíduo com HIV, mas sem tratamento, aquele primeiro gene tem a sua expressão diminuída. Agora, mas a tabela mostra o contrário, entendeu? Essa é mas o que está em log também, né? Às vezes é isso, aí a gente tem que pensar o contrário. A expressão pode estar aumentada, né? Mas tudo isso ele precisava ter descrito. Destrinchado. Né? E a legenda tinha que ajudar a interpretar a figura. Então, como a gente já falou, né? Não é porque está publicado que a gente tem que achar que é tudo maravilhoso. Sim. Então, eu acho que na análise de dados dele, ele não contemplou esse conjunto de dados e ele não supriu essa falta na legenda dele, já que a legenda realmente está muito direta, né? E você acaba tendo que acreditar no que ele está falando, porque, inclusive, nos gráficos subsequentes, o que significa aquele asterístico? Ele 19 tá, um asterisco 52, isso, né? Isso. Aí tem outro sinal ali, 66, 70. Eu confesso que, para mim, eu nunca vi esse tipo de... Porque se são os mesmos resultados da tabela, ele não precisaria nem apresentar esses gráficos, porque já está na tabela. Ele já tinha mostrado que aumenta, os genes estão super expressos. Mas só que aqui, assim, o gráfico dele acaba levando uma interpretação distinta da tabela. Sim. A gente... É sempre interessante usar gráficos e tabelas e figuras, né? Torna mais palatável, e vocês veem que na própria elaboração do pôster para a Socerge, eles recomendam que se utilize elementos gráficos. E a gente tem muitos artigos que vão além disso, que ainda pedem o tal do Graphical Abstract, que você resuma os seus principais achados numa ilustração. Então, assim... E toda a discussão que ele faz depois é em cima das tabelas. Tem que servir esse propósito. E você tem que evitar redundância de resultados.
Então, se você vai citar um dado numérico no texto, já não é necessário citar na tabela. Se você tem uma tabela, você não precisa citar o dado numérico no texto. Você pode referenciar a tabela e dizer aumentou, né, diminuiu e tal. Então, aqui a gente já poderia pensar numa redundância de resultados. Mas acho que o pior é que, de repente, está sem pilha, a pilha está fraca. Pode ser. Dá uma mexidinha na pilha aí, de repente melhor. Uma redundância de resultados, mas acho que o pior de tudo é que nos leva a pensar em uma coisa diferente, Diferente né, na tabela, mas a discussão dele é toda em cima do que é apresentado na tabela. Então, eu vou discutir o que está na tabela para a gente entender depois a discussão que ele mesmo faz. Então, para esses 3 primeiros genes, o MT-104, 141 e 108, ele mostra valores maiores no grupo de pacientes que têm HIV e não foram tratados. Esses genes estão aumentados, eu tenho mais DNA mitocondrial relacionado a esses 3 genes. E com relação ao gene 78, não, é o contrário. E aí a tabela 4, ele mostra os níveis de CD4 e a relação com a capacidade antioxidante total e os níveis de malondialdeído desse paciente. E aí que ele faz uma correlação positiva ou negativa, e aí talvez tenha usado o teste de Pearson nesse momento, né? Para mostrar que há uma relação negativa entre o CD4 e a capacidade antioxidante do paciente, e uma relação positiva entre os níveis de CD4 e malondialdeído. E depois com cada tipo de gene. Mas aí com os genes não houve diferença estatística, só houve diferença com relação ao TAS e ao MDA. Muito bem, aí ele começa a fazer uma discussão, né, gene por gene, em porquê da superexpressão, daquela superexpressão no grupo 2. Né? Primeiro, são todos genes que codificam, né, o DNA mitocondrial, como a gente falou, e a amplificação foi aumentada no grupo de pacientes não tratados por conta de uma disfunção. E aí ele fala que isso indica uma disfunção mitocondrial. Né? Quando a amplificação é uma compensação, um mecanismo de compensação, como resultado da queda do número de DNA mitocondrial, por conta do próprio HIV. E aí, como o DNA mitocondrial cai, aumenta o gene que vai expressá-lo novamente, é um raciocínio que faz sentido. O 141, ele vai na mesma linha, né? Diz que ele também foi mais afetado nos 2 grupos, né? Dos pacientes não tratados, daqueles tratados há pouco tempo, menos de 1 ano. Ele não faz uma estratificação de quanto tempo esse paciente tem de tratado, são tantos por mês, tantos por 2 meses, tantos por 6 meses, então é menos de 1 ano, então pode ser que realmente esteja muito próximo do início do tratamento, também como resultado de uma disfunção mitocondrial, na mesma linha do anterior. E aí o gene 108 mostra que a longa duração dos pacientes tratados há muito tempo, tanto os pacientes tratados com antirretrovirais e os não tratados, afeta o RNA, com maior efeito visto nos pacientes não tratados. Sim, os pacientes tratados há muito tempo têm um efeito positivo no CD4, como eu falei para vocês, né, os níveis de CD4 aumentam, ele está se tratando há muito tempo, porém há um acúmulo de efeitos deletérios também na mitocôndria, no DNA mitocondrial. Então, ao mesmo tempo que a gente observa, nesse artigo e em outros, né, os níveis de CD4 aumentados, em pacientes que se tratam há muito tempo, a gente também observa alguns resultados de uma inflamação crônica, resultado de uma inflamação crônica, de uma peroxidação crônica, do estresse oxidativo crônico, que fazem com que alguns fatores estejam aumentados, como, por exemplo, o DNA mitocondrial. Então, não necessariamente um paciente que tem DNA mitocondrial muito alto no soro, ele está num estado ruim no seu tratamento do HIV. Ele pode estar com níveis de CD4 altos, porque ele se trata há muito tempo, mas tem também um estresse oxidativo acumulado, uma inflamação crônica ao longo de anos, que fazem com que alguns marcadores estejam, sim, aumentados. Talvez até o PCR, enfim, outros parâmetros que a gente vai procurar medir também. A disfunção mitocondrial, com o DNA mitocondrial como um alvo, pode levar a aumento ou inibição da replicação do DNA mitocondrial. Então, a gente também está vendo no nosso estudo o que acontece, né? Se essa disfunção mitocondrial gerada pela terapia antirretroviral vai aumentar ou diminuir, que as duas coisas podem acontecer.
Tanto que a gente já viu artigos que falam de uma coisa e de outra, né? A gente discutiu se é a metodologia, se não é, se realmente é o resultado. Então, é uma coisa que a gente também está perseguindo, né? Encontrar. Se houve uma deleção, uma mutação, uma depressão, enfim. A parte genética a gente não vai entrar a fundo, mas o resultado disso, sim, a gente quer saber. Então, essa expressão clínica heterogênea do DNA mitocondrial, essa desordem, depende tanto da qualidade quanto da quantidade das mudanças que ocorrem no DNA mitocondrial. Então, a gente pode ter mais ou menos DNA mitocondrial e de vários tipos, né? Modificado com diferentes genes. Com relação à terapia, a gente falou que os antirretrovirais inibem a DNA polimerase, né? Tanto a genômica quanto a do DNA, quanto da mitocôndria, e aí gerando a peroxidação, né? Por meio das atividades da fosforilação oxidativa, né? Que são comprometidas. Depois ele fala do TAS, né? Da capacidade antioxidante total. Estatisticamente menor no grupo que não se tratava. E aí a gente poderia esperar esse tipo de resultado. Paciente que não se trata, uma capacidade antioxidativa menor. Talvez sim, né? Pacientes com infecção de HIV, é uma grande produção de espécies reativas de oxigênio, porém, o sujeito que inicia o tratamento, nesse estudo que ele fez, teve maior capacidade oxidativa do que aqueles que não se tratam, e dos que se tratam por mais tempo. Então, ele mostrou lá na tabela, ou vocês vão acreditar em mim, ou eu vou ter que voltar lá? Deixa eu voltar. E os pacientes que se tratam, aqui, com menos de um ano, está 1.208 capacidade antioxidante. E os outros, um pouco menor, né? O grupo de pacientes saudáveis com 172. E aí ele faz uma discussão de como é que esses pacientes que se tratam há pouco tempo têm uma capacidade antioxidativa maior, né? E aí ele fala sobre possível ingestão de antioxidantes, como eles descobriram patologia há pouco tempo, se tratam há pouco tempo, podem estar usando, de fato, antioxidantes, se tratando e buscando a orientação médica com mais frequência e, portanto, tem uma capacidade antioxidante melhor até do que pessoas que não têm HIV. É uma possibilidade. Aí ele fala do estilo de vida, né? Enfim. E dos níveis de malondialdeído, o aumento dos níveis e o decréscimo do tais foram observados depois do estudo, significantes, maior nos pacientes que não se tratam, claro. Os pacientes que não se tratam têm maior estresse oxidativo, enfim. E aí depois, aqueles pacientes que se tratam há muito tempo. E aí as conclusões, né, que ele apontou para a gente nesse estudo. Apesar da confusão do gráfico, deu para a gente aprender algumas coisas. Ele mostrou primeiro a infecção por HIV está ligada, né, está relacionada ao estresse oxidativo, como a gente falou, a própria infecção em si, e a gente já falou sobre os efeitos deletérios do próprio vírus HIV na célula, com diversos mecanismos, e também está ligada à terapia antirretroviral, principalmente quando os pacientes estão se tratando há muito tempo. O uso de 2 ou mais inibidores nucleosídeos, análogos de nucleosídeo, pode fazer com que esse efeito seja balanceado, né? Porque se eu tiver 2 mecanismos distintos ou 2 drogas distintas, uma vai atuar no nucleotídeo, a outra vai atuar substituindo o outro nucleotídeo, então o efeito deletério de apenas uma, numa quantidade muito grande, vai ser, entre aspas, distribuído, né? Então, em termos de resistência viral, principalmente, né? E é esse o grande objetivo, se usar 2 ou mais drogas. A recomendação de suplementação com vitamina, coquetéis, enfim, antioxidantes. Isso já foi uma prática muito, muito comum no Brasil. Hoje os médicos até recomendam, mas não há uma coisa assim, você tem que tomar antioxidante, né? Tem pessoas que, mesmo distante do HIV, usam antioxidante diário, enfim, vitamina C. Mas isso é uma discussão pertinente, mas não é... se você não tomar, o estresse oxidativo vai estar. Não tem uma comprovação por estudos, né, mais robustos sobre isso. E aí, com relação à tripla, ele fala bem, né, do tratamento, ele justifica o uso da tripla, realmente é uma terapia boa. Hoje, no Brasil, o tenofovir já não é mais tão utilizado, já está saindo de linha por conta da toxicidade renal,
Mas com relação à resistência e à toxicidade mitocondrial, é sim uma boa opção, né? E a inclusão de antioxidantes, como ele fala no final, na terapia, no manejo do HIV, de pacientes positivos, previnem, né, de danos adicionais, radicais livres, enfim, podem ajudar esses pacientes. De fato, podem ajudar, mas como eu falei para vocês, não é mandatório que esses pacientes usem antioxidantes, não faz parte da terapia indicada. Então, assim, eu vou encerrar a discussão, mas só queria contextualizar novamente para o nosso projeto, né, para o que a gente está fazendo. A gente está estudando o DNA mitocondrial sérico e outros marcadores inflamatórios, interleucinas, e a gente está anotando também os níveis de PCR, já que o hospital médico, como rotina, a gente também está anotando. E aí, esse DNA mitocondrial, a gente vai precisar relacionar, pelo menos no meu entendimento, os pacientes se tratam há muito tempo e os pacientes se tratam há pouco tempo. Porque, por exemplo, no Gafre, a gente tem pacientes que se tratam há 20 anos. Né? E tem pacientes que se tratam há 2 anos, 1 ano. Então, isso faz uma diferença imensa nesses dois parâmetros que a gente falou, né? No estado inflamatório, no estresse oxidativo desse paciente e, consequentemente, nos níveis de DNA mitocondrial, que também aumentam com a idade, né? Quanto mais velho o paciente fica, maiores são esses níveis no sangue. Então, eu acho que esse é um fator importante para a gente observar e a relação desses fatores com os níveis de CD4, que esse autor também mostrou. Apesar da confusão na metodologia que ele apresentou, né, enfim, os gráficos, que a gente não entendeu muito bem, eu achei que isso contribuiu e eu já vi outros estudos que falam sobre a questão do tempo de tratamento também, na relação com níveis de inflamação, com o estresse oxidativo e, consequentemente, com os níveis dos danos, né, que a gente vai medir no sangue. Muito obrigado. Obrigada. Bom, vamos à nossa discussão, né? Eu tenho alguns apontamentos que vieram já da minha leitura do artigo, embora, como eu tenha falado para você, né? Eu não conseguia... não tira não, que de repente a gente volta. Não, vou tirar não. Apesar da figura estar... Ver se está claro aqui pela nossa limitação técnica, né? Vou botar aqui na... Tem alguns apontamentos que eu fiz prévio, apesar de não ter conseguido ver essa parte dos resultados justamente. E tem coisas que são muito, a princípio, tranquilas, né? Para quem tem um pouco de experiência. Outras já causam estranheza até por falta de esclarecimento do próprio autor. E algumas coisas eu anotei até em função do seu próprio discurso. Mas que, como sempre, eu vou ficar para o final, né? Vou fazer essa sequência. Parabéns pela apresentação, achei muito interessante. E não tem muito a ver com o que você falou, só um comentário que eu queria adicionar. Eu tenho percebido, desde quando eu comecei a pesquisar até agora, o quanto tem me ajudado essas apresentações, até mesmo na prova mesmo, nas nossas disciplinas. E eu estou tendo aula disso e eu já sei o que é, porque eu já vi aqui. Então, assim, obrigada por vocês estarem ajudando. E eu não teria nenhuma pergunta, não, só isso mesmo. Que bom, muito feliz com o seu registro, com o seu apontamento. Felipe, parabéns. Na verdade, o que eu ia te perguntar, você mesmo já esclareceu, que era com relação aos antioxidantes, que até onde eu sei, hoje em dia, né, isso não é mais uma coisa comum, né, de se ver, o uso desse tipo de terapia coadjuvante, digamos assim, para pessoas que vivem com HIV, mas você já foi claro nesse sentido, então não tenho... você vê que ele fez uma hipótese lá no final, né? Pode ser, por conta, não ele não fez um estudo para responder essa pergunta. Mas era isso, só isso. Obrigado. Primeiramente, parabenizando pela ótima apresentação. E lá no início você falou que as terapias antirretrovirais, eles utilizam mais de um composto por conta da toxicidade, certo? Para não atingir só um local ou só outro. Mas mesmo fazendo essa divisão, a pessoa utilizando ao longo do tempo também não vai ter um efeito tóxico do mesmo jeito? Sem dúvida. O maior motivo é a resistência, né? O maior motivo de você usar mais de 2 ou 3 drogas é a resistência. Mas a toxicidade, com certeza. Agora, você tenta diminuir, né? Quando você amplia o número de drogas que você está usando,
Você tenta diminuir. Na verdade, no início, quando começaram, o que era melhor usar? Só tinha zidovudina. Então, usa zidovudina em doses altas. Zidovudina é tóxica demais, em vários aspectos, para vários órgãos do organismo. Quando foram chegando as outras drogas, estavudina. Aí diminui a dose da zidovudina e joga a estavudina junto. E aí começou a balancear. Então, você, a longo prazo, você vai ter efeitos tóxicos, mas você minimiza, né? Pelo menos um efeito único no órgão. A mielossupressão lá da zidovudina, você minimiza. Você distribui, né? Para o fígado, distribui o prejuízo, vamos dizer assim. Né? Será que isso seria possível se eles fizessem, fiquei imaginando, meio que tá usando uma terapia por um tempo, aí troca para outra que continue tendo efeito, aí essa que ele estava utilizando, depois volta para ela, alguma coisa assim? Isso não é feito. Não é feito. Eles só trocam, na verdade, quando tem resistência, né? Ou quando o paciente realmente tem uma reação que não dá para continuar. E voltar não é possível exatamente por causa da resistência. Mesmo que ele tenha trocado por conta de, teve um problema no fígado, teve um problema renal, aí troca, não foi resistência. Mesmo assim, não é aconselhável você retornar para aquela terapia, porque a probabilidade dele desenvolver resistência é grande. Então, há uma evolução, né, na terapia. E esse é o problema, ou era o problema até alguns anos atrás. Os pacientes evoluíam nesse sentido na terapia e chegavam num ponto que não tinha mais nenhuma droga. E aí, o que você vai fazer com esse paciente? Aí foram surgindo outras drogas e ainda estão surgindo. E por um bom tempo a indústria farmacêutica vai trabalhar nisso. Até a vacina ser efetiva. Né? É o sonho de todo mundo. Isso aí, obrigado. Luiz? Parabéns pela apresentação. E pegando assim, uma dúvida aí, como é que faz o tratamento com pessoas de mais idade? Como é que ocorre? Em relação ao que? A toxicidade? As pessoas se tratam. Hoje, por exemplo, no Brasil, tem essa droga do dolutegravir, que é uma droga indicada para todas as idades, como droga inicial, a não ser para criancinha, para recém-nascido, né? Mas para crianças, adultos, jovens, idosos, é o dolutegravir. Aí, junto com tenofovir ou não, enfim. E a toxicidade é muito baixa, né? Agora, quando os pacientes tinham opções piores, como o caso da entricitabina, por exemplo, efavirenz, que é uma droga ruim, era o que eles tinham para usar e usavam. E tem que se controlar o custo-benefício, né? Porque o paciente que não se trata também, ele vai ter infecções oportunistas, vai ter a AIDS, né? A doença manifesta. E aí é muito pior, né? As doenças oportunistas. Então é melhor ele tratar e conviver com alguns efeitos tóxicos que são manejáveis, né? Do que não tratar e podendo até morrer. Obrigada. Parabéns, Felipe. A minha pergunta tem a ver, né, e que já foi respondida, que eu estava pensando, poxa, se o nível de CD4 eles são melhores, né, durante o tratamento, então o tratamento é eficiente. Só que ele é eficiente, só que causa problema. Então, por isso que... Ele é bom para o sistema imunológico, para a imunocompetência daquele paciente se restabelecer. Excelente, né? E o objetivo é esse. Só que, obviamente, que ele não tem só benefícios, né? Então, ao longo do tempo, principalmente, foi o que esses autores quiseram mostrar, né? Esse efeito do tempo de uso de antirretrovirais. Realmente pode ter efeitos deletérios também, tem, né? Bom, o pessoal que está distante, a Camila primeiro, não sei se vai poder se manifestar, mas Camila que está conectada, não é a Camila Moreira, é a Camila Tarconês, é outra. Mas Camila, você está nos ouvindo, você quer fazer alguma pergunta? Comentário? Professora, eu não sei se ela teve que sair ou se a Oi? internet dela caiu. Tá picotando. Será que é a gente lá? Acho que saiu, que ela falou. Saiu agora. Então vamos lá, Karine, e você? Bom, Felipe, eu não tenho perguntas a fazer, eu só queria parabenizar pela sua apresentação. Acho que foi bem clara, né, sobre o artigo, você fazendo a todo momento contraponto com a sua experiência, né, como farmacêutico, com experiência, né, dentro do GAFE. Então, eu achei muito boa a apresentação. Queria te parabenizar não só pela didática,
mas também pelo conteúdo da apresentação. Aí eu não sei se eu acabei me perdendo, teve uma hora que você falou logo lá no início, né, que você ia explicar do porquê você está trazendo esse artigo, né, para a apresentação de hoje, já que o fator de impacto dele é baixo, né, acho que é 2 ponto alguma coisa. Queria que você falasse novamente, porque eu não sei se eu acabei perdendo. Então, Karine, eu achei, não só o fator de impacto, né, mas também é classificado como C, né, no Qualis. E aí eu achei interessante essa questão do tempo, né, dele falar do tempo de terapia, e eu não achei muitos artigos assim que falam sobre isso, né, o tempo de tratamento, o impacto do tempo de tratamento no estresse oxidativo e na geração de mutantes do DNA mitocondrial, enfim. Então, eu achei esse ponto interessante. E o fato dele falar também de várias mutações do DNA mitocondrial, de vários genes que codificam o DNA mitocondrial, que pode acontecer antes dele ser liberado no sangue, né? Essa parte genética. E essa parte já tem outros artigos, dá para a gente discutir artigos com um fator de impacto melhor qualificados, mas juntou essas duas coisas, né? A parte genética do DNA mitocondrial com a questão do tempo e a relação com os níveis de CD4. Então, eu achei interessante trazer esse contexto, né, para o meu trabalho, apesar de não reproduzir exatamente a metodologia que ele fez, né? Entendi. Bom, até fazendo um pouquinho de um brainstorm com a apresentação que eu vou fazer na semana que vem, coisas que eu tenho observado muito, inclusive nessa parte de reposicionamento de fármacos, são estudos de doenças, como, por exemplo, né, a colangilite que eu vou apresentar na semana que vem, né, que é o distúrbio gastrointestinal, HIV, doenças neurológicas, que fazem a observação de genes, né, que estariam atuando aí na doença de acordo com o estágio da doença. Então, por exemplo, né, se você tem um estágio mais leve, mais moderado, avançado, no seu caso também do HIV, você consegue observar, né, através da questão da oxidação, a questão da avaliação de CD4, por exemplo, né? Então, você consegue avaliar o estágio mal ou bem que aquele paciente se encontra, se ele está muito grave ou se ele está no estágio mais inicial, controlado da doença, né? Através do uso de medicamentos. Então, sei lá, fica o levantamento, né? A gente sempre fala de outros alunos poderem chegar e mais à frente tomarem seus próprios projetos, né? Então, de repente, é uma observação, né? Da gente observar não só o todo da doença, mas os estágios da doença e até levando para a parte do reposicionamento de fármaco, né? Os genes que estariam envolvidos dentro dessa rede em cada estágio da doença, os fármacos não só já que existem, mas também os descontinuados, né? Que poderiam ser utilizados novamente em concomitância ou de forma isolada para tratar cada estágio do HIV ou de possíveis outras doenças. Acho que é isso. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E o que se mede, Karina, no HIV, a genotipagem que é feita de rotina é a genotipagem do vírus, né? Mede as mutações do vírus, mas esse autor falou das mutações geradas pela doença e pelas drogas dentro da mitocôndria, né? Que é uma coisa interessante. É uma coisa que não se mede na rotina clínica e que talvez seja um ponto interessante também, como você falou, para avaliar a gravidade da doença, estágios. Ainda não há, né, essa correlação. Não. Porque tem para algumas doenças existem, sei lá, alguns marcadores que vão estratificar, mas no caso do HIV não. Nem dos níveis séricos, nem das alterações genéticas. Assim, eu acho que isso tem uma relação, com a Karine falou, até com o fato dele ter colocado pontos de corte simplesmente mais de um ano e menos de um ano, sendo que mais de um ano pode ser, como você falou, 22 anos, né? Mas tentando organizar aqui os meus apontamentos, acho que primeiro de tudo de fato, parabenizar a sua apresentação, porque apesar de você ter feito algumas considerações em relação, talvez, né, à preparação,
Eu acho que o que acontece é que você tem experiência no que você está falando, né? Então, isso agrega muito. E pode ser que você não tenha tido tempo de se preparar completamente, mas não significa que a atividade acaba sendo perdida, porque outras coisas são desenvolvidas. Tem algumas coisas que a gente poderia trabalhar mais e tal, se a gente tivesse oportunidade, mas eu acho que valeu e valeu muito, né? Então, acho que isso é uma coisa digna de nota. Em relação à parte visual, acho que em alguns momentos, né, a gente entende a limitação do data show, que tem que ter coisas com muito contraste para a gente conseguir ver aqui ao vivo. Quem está em casa vê melhor, e é por isso que eu botei o tablet virado para eles verem algumas coisas, e eu estou em paralelo aqui no celular. Porque há essa limitação técnica, então, quando possível, escolher coisas que tenham mais contraste, mas quando é uma figura do artigo, não tem como, é do artigo. A gente pode mexer em alguma coisa e melhorar, mas milagre a gente ainda não faz, né? Mas eu acho que tentar, assim, sempre ampliar ao máximo a figura, trazer sempre as legendas, né? Porque nesse caso até demos com burro na água, que a legenda era pobre, mas às vezes a legenda faz muita diferença, né? E trazer a fonte de onde você tirou algumas informações, algumas ilustrações, que eu acho que pode ser interessante para a audiência. E aí tem a parte científica para a gente discutir alguns conceitos para amarrar, mas eu acho que antes de falar dos pontos altos e baixos que eu achei do artigo, fazer a consideração entre fator de impacto e qualis. Porque me surpreendeu ser um qualis C. Porque a Karine falou, o fator de impacto baixo 2.4 não é tão baixo assim, não. Não é que nem o artigo da semana passada, que era 27. Mas, assim, o qualis atual, ele leva mais coisas em consideração do que o fator de impacto. Mas, até um tempo atrás, a régua do qualis era fator de impacto. E eu lembro de detalhes, mas só para vocês terem ideia de que não é tão baixo assim. Um artigo qualis A1, dentro da medicina 1, você já encontrava na faixa de fator de impacto do A4. Então, não é exatamente tão baixo, né? A grande questão é que envolve outras coisas para você calcular o qualis atualmente. Mas causa uma estranheza, né? 2,5 CC. Provavelmente a gente vai ver outros que são 2 também e não vão se parecer. Então, justamente por conta das outras métricas que são levadas em consideração. Então, foi uma revista que se extinguiu e mudou de nome. É um artigo recente, mas até por isso acho que algumas coisas ficaram mais estranhas para mim, né? Quanto algumas coisas passaram. Porque, tentando ver pontos positivos do artigo, eu gostei daquele esquema que ele fez para correlacionar estresse oxidativo e disfunção mitocondrial. Acho que ele foi didático. Achei interessante ele relacionar as questões norteadoras do trabalho, que ele ia tentar responder, né? Assim, superficialmente, me pareceu que ele foi muito detalhado na metodologia dele, mas foi superficialmente, porque a falsa impressão se dá porque ele botou lista de reagentes, que é interessante, se a gente quiser reproduzir, é interessante a gente saber o que ele usou, né? Pode fazer diferença se a gente utilizar coisas de fontes diferentes. Os instrumentos que ele utilizou, ele relatou, então acho que também isso foi um ponto alto, mas como a metodologia foi bem detalhada, o desenho experimental dele, porque ficou vago o momento que ele fez a coleta, justamente. Então, diagnosticou o paciente com HIV, foi lá e tirou a amostra de sangue dele, né? Então, um estudo, assim, transversal, mas que ficou vago, né? Como que, efetivamente, isso foi feito. Além de critérios de inclusão e exclusão, porque ele só separou. Tem HIV, não tem HIV, fez mais de um ano, fez menos de um ano, não fez nada. Mas aí ele vem com a questão do resultado estranho, ele queria linkar a um grupo que utilizou antioxidante. Pô, só aquele grupo que utilizou antioxidante, né? Está dentro da aleatoriedade, só aquele grupo que concentrou o uso de antioxidante. Então, eu achei meio esquisito a faixa etária que ele utilizou também, 18 a 60 anos. A gente já está usando acima de 50. Então, quanto isso também, de certa forma, não pode ter confundido
ali o estudo, né? Fora comorbidades e tal. Então, Não fala. como você mesmo falou, né? Se a gente for ficar estratificando, pode ser que seja um N inviável. Mas é importante caracterizar a amostra. Porque ele podia não estratificar, mas ele podia variar, né? Falar tudo que era. Tá. Aqui a gente vê que a principal diferenciação entre os grupos é, de fato, a presença ou não de HIV, a presença ou não de tratamento, mais tempo, menos tempo. Então, achei que ele ficou com N de 24 por grupo, mas ficou, assim, muito pouco descrito. Aí ele fala de aprovação ética, mas ele não falou de termo de consentimento livre esclarecido, né, nesse estudo. Achei interessante ele fazer a conclusão como um take-home message e vir com recomendações, né? Mas eu acho que a construção até lá ficou meio esquisita. E aí ele não apontou limitação do estudo, onde eu acho que vão ter... Você não saber se alguém fez uso de antioxidante no estudo que avalia primariamente status antioxidante e alguma referência que falasse disso. Né? Então, assim, eu acho uma limitação grande. Né? E ele também, em relação à análise dele, foi vago. Ele falou, usou teste T, usou a nova, mas quando que ele comparou 2 a 2? Porque a gente já viu que às vezes faz diferença. Eu comparo o grupo A e o grupo B, dá diferente. Mas se eu for comparar o grupo A, o grupo B e o grupo C, às vezes com a nova, o A e B não dão mais diferente. Então, fica aí essa pergunta, onde ele usou o teste T, onde ele usou a nova. E eu achei interessante ele vir com essa questão do homens e mulheres, é sempre interessante para a gente, mas críticas que nós já tivemos em relação a isso. A gente pode comparar padrões, simplesmente. O homem, a gente vê essa variação. A mulher, a gente vê essa variação. E a comparação ser mais qualitativa, como você fez ali, mas tem referir que não aceita. Acha que você tem que comparar numericamente homens e mulheres para você ver se realmente o padrão é diferente ou não. E aí seria interessante você ter um two-way a nova, né, para ver questão de tempo e questão de sexo. Então fica aí essa observação em relação a isso, né? E o índice, o coeficiente de correlação de Pearson é para avaliar realmente. O nível de CD4 aumentou ou diminuiu com o estresse oxidativo? Então, você vai ter um coeficiente positivo ou negativo, mas também cabe avaliar esse valor, né, o módulo. Então, independente do sinal, que diz se aumentou ou se diminuiu. É um valor que é próximo de 1 ou não, né? Porque às vezes deu lá negativo, mas deu 0,3. Não quer dizer uma correlação forte, né? Uma correlação forte. Então, acho que essas coisas, né, precisam ser ponderadas até para a educação de todos, né? Aqueles menos maduros, para quando tiver que interpretar os resultados dos artigos que vão ter que conduzir a discussão, como fazer essa anotação, né, de que o grupo A deu diferente do B, que deu diferente do C, então os símbolos que podem ser utilizados para isso. Então, aqui não deu para a gente ver muito bem, mas é interessante cada um pegar lá o artigo e ver, né, letrinhas diferentes representam o quê? Né, dar uma olhada nisso, né? Bom, mas mais algumas questões aqui para a gente considerar, né? Ele coloca que ele colhe a amostra de sangue, aí umas ele coloca EDTA, outras não, né? Sim. E aí, o que significa colocar EDTA ou não? Quando você coloca EDTA, você quer cálcio, então você tem plasma. Se você não coloca EDTA, você tem soro. E dependendo do kit, você só pode usar a amostra de soro. O outro só pode usar plasma. Para medir farmaco, normalmente é meio que indiferente usar plasma ou usar soro. Então, tem alguns detalhes técnicos que a gente não viu aqui, mas futuramente podem ser interessantes se a gente quiser fazer aquela metodologia. Mas como o Felipe falou, o que nos interessa mais é a questão do DNA mitocondrial. Mas uma coisa que me passou por que você disse que seria diferente? Porque, assim, que aqui não está dosando DNA sérico? Está dosando. Ele não pegou a amostra... ele não dosou o DNA mitocondrial, né? Ele só viu a plasticidade ele não dosou. Dos genes, tá? Porque assim... ele extraiu, ele fez a extração do mesmo jeito que a gente vai fazer. Mas ele usou para outra finalidade. Tá. Ele usou para fazer a parte genética, né? Uhum. Bom, aí
Para finalizar, eu queria fazer algumas considerações em alguns termos, né, e até recapitular algumas coisas que a gente já discutiu antes, porque esse trabalho, né, não é da área de reposicionamento de fármacos, mas é da área de farmacologia clínica. Então, obviamente, há uma interface, todos tratam de farmacologia. Então, se não falado no seminário, pelo menos vídeo e tal, o que a gente já discutiu? O tempo que leva e todo o racional para você desenvolver novos medicamentos a partir de moléculas inovadoras. Então, você tem toda uma parte pré-clínica que vai avaliar, né, se realmente aquela substância se liga no sentido de ligação que você previu. Se ligou, beleza, colocou no organismo inteiro, vai chegar aonde você precisa que chegue? Mas ela pode até chegar onde você precisa que chegue, mas ela não vai chegar só lá. Ela vai chegar em outros lugares também e pode encontrar receptores nesses outros locais. Então, ela pode causar outros efeitos além daquele que você está priorizando, além daquele efeito que você quer. Então, vale a pena levar essa molécula adiante ou não? Então, tudo depende de uma relação clara risco-benefício. Algumas moléculas, que nem no jogo de videogame, avançam, outras não, porque a relação de risco-benefício não é clara. E aí você vai para a parte em seres humanos e você tem 4 fases. Então, para ver a toxicidade, né, e tal, fase 1, você pega geralmente indivíduos saudáveis, aí passou dessa fase, você vai para o paciente mesmo, ver a eficácia e tal, primeiro no grupo reduzido, depois no grupo maior e tal, até a substância ser liberada no mercado. Mas não existe medicamento isento de risco. Então, a gente vai ter o efeito que a gente quer, que motiva o uso clínico, e vai ter os efeitos colaterais, que podem ser mais ou menos numerosos. Então, você tem até, dependendo da frequência, os mais frequentes, os menos frequentes, os raros. E, dentre vários aspectos que podem limitar o uso da substância, né, a questão da adesão do paciente à terapia, você tem justamente os efeitos colaterais, que as pessoas preferem não fazer uso do fármaco do que experienciar aquilo. Então, o Felipe meio que colocou aí a linha do tempo, né, do desenvolvimento do arsenal terapêutico para o HIV. Então, na época do Cazuza, as pessoas morriam de infecção oportunista, né, pneumonia e tal, até a gente ter os primeiros coquetéis, que é aquilo, né, ainda era ruim pra caramba, a lipodistrofia, que é uma coisa que marca, né, a diarreia e tal. Então, assim, naquele momento era o que tinha. Então, vamos lá. E aí a gente vê, né, toda a indústria se movimentando para ter fármacos melhores, mas isento de risco não vai ter. Mas há da gente diferenciar os termos, né? Efeito colateral, efeito tóxico e a questão da toxicidade seletiva. Porque o efeito colateral, ele cursa com o efeito terapêutico, mesmo trabalhando em doses terapêuticas. Resgatar aquele conceito de janela terapêutica. Então, o efeito tóxico é aquele efeito que você busca dissociar do efeito terapêutico, por dose. Né? Então, quando possível, isso acontece. Mas quando existe desenvolvimento de tolerância, o que significa isso? Ou resistência? Você precisa dar doses progressivamente maiores para que você atinja o mesmo nível de efeito terapêutico. Mas se você precisou aumentar a dose, significa que você pode começar a entrar no nível de toxicidade. E aí vai chegar num nível de tolerância, de resistência, que já não faz mais sentido usar aquele fármaco, porque o efeito tóxico vai suplantar o efeito terapêutico. Então, às vezes é importante a gente refinar aí o que a gente quer dizer com uma coisa, o que a gente quer dizer com outra. E quando a gente fala de antibióticos, e antibióticos geralmente são termos utilizados para falar de antibacterianos, mas no final significam substâncias que afetam outras vidas, né? Outros seres vivos. Então, pode ser antivirais, pode ser antifúngicos, e você estaria falando basicamente de substâncias de origem natural. Enquanto o termo quimioterápico, que a gente usa muito como antineoplásico, na verdade, abrangeriam substâncias que não são
de origem natural. Então, às vezes, a gente vê que no dia a dia, a gente usa o termo para dizer uma coisa e aquele termo, na verdade, ele representa mais, né? Mais coisas num sentido e menos coisas em outro sentido. Então, aqui a gente não está falando de substâncias de origem natural, mas substâncias para tratar uma infecção por vírus. E o conceito de receptor farmacológico, ele abrange macromoléculas que o fármaco pode se ligar para produzir efeito. A maioria das vezes isso se refere a proteínas, mas pode ser DNA, pode ser RNA, o que acaba que os antivirais focam, né? Então, a gente chega no mecanismo de ação deles, onde aqui mesmo foi falado que se fez uma combinação de 3 fármacos com mecanismos de ação distintos, e aí a gente vai chegar nesse ponto, né, que o Felipe também discutiu. Mas é sempre interessante que nesse desenvolvimento do medicamento, né, com essa substância, a gente veja a substância capaz de atrapalhar um determinado processo no vírus, na bactéria, no fungo, e que não aconteça no ser humano. Né? Então, seria interessante que só afetasse o DNA, o RNA, né, do vírus, e não afetasse esse material genético humano. Mas ainda está meio difícil, né, de ter essa toxicidade seletiva. Agora, o que está por detrás dessa combinação terapêutica que o Felipe falou? Isso é só feito em relação à terapia antirretroviral ou pode transcender para outros tipos de doenças? Então, existem combinações terapêuticas para tratar várias doenças. E a lógica qual é? Você, ao combinar substâncias que têm mecanismos de ação diferentes, mas que convergem ao mesmo efeito final, você ter um sinergismo de efeito onde você possa diminuir a dose de cada uma delas. Então, a dose de cada uma delas na terapia combinada vai ser menor do que a dose na terapia única. Então, com isso, você chega no efeito terapêutico que você precisa, minimizando os efeitos colaterais. Né? E se a gente estava falando de necessidade de um efeito maior, né? De um efeito com uma dose maior, que chegue no nível de toxicidade, você já pode trabalhar com uma dose que não signifique toxicidade. Mas aqui talvez não seja exatamente o caso, mas cabe a gente tentar fazer aí algumas considerações na diferença, né, dos termos combinação terapêutica e interação medicamentosa. Porque interação medicamentosa, a gente está falando da administração de mais de uma substância ao mesmo tempo. Só que quando a gente fala combinação terapêutica, a gente está dizendo que aquele conjunto de fármacos está levando ao benefício clínico do paciente, enquanto as interações medicamentosas levam ao efeito deletério. E aí você pode ter não só interação medicamentosa de cunho farmacodinâmico, como essa combinação terapêutica que a gente está discutindo aqui, como também de cunho farmacocinético. Mas, em alguns casos, aqui talvez fique essa pergunta em aberto, né? Mas, em alguns casos, algumas combinações terapêuticas levam a interações medicamentosas. Então, em CTI, por exemplo, você tem muito para manter o paciente sedado e tal, associação midazolam ou diazepam, que são benzodiazepínicos, com fentanil, com morfina, que é um opioide. Você pode usar uma dose menor de cada um para manter aquele paciente sedado. Mas se aquilo não for monitorado adequadamente, você pode favorecer uma depressão respiratória do indivíduo por conta disso, né? O paciente que está no UTI, ele pode até ser entubado, mas, enfim, essa lógica vale para tudo, né? Então, o quanto uma dada combinação terapêutica pode acabar se tornando uma interação medicamentosa. Então, vai depender muito de quanto você vai estar usando de cada substância e os outros efeitos que vão estar acontecendo, né? Então, aqui não era o foco, mas eu acho que depois de tudo que a gente discutiu, cabe a gente fazer essa comparação. Porque, de repente, lá no futuro, vocês vão pensar, poxa, mas juntar substâncias não é bom? Né? Então, a gente tem que ver, né, cada situação é uma situação diferente, tá? E aí, o reposicionamento de fármacos, a gente está falando de substâncias que são estudadas, tendo sido desenvolvidas para tratar uma determinada doença, onde um conjunto de achados, né,
obtidos, obviamente, da maneira adequada, vai mostrar que aquela substância também é adequada para tratar outra condição. E aí, dependendo desse estudo, a gente pode pegar aquele medicamento que já está no mercado e utilizar para outra doença, ou às vezes a gente vai ter que rever qual vai ser a dose e tal, que a gente vai poder utilizar dessa mesma substância, mas agora para tratar uma outra doença. Então, tudo meio que está conectado aqui, né? Eu achei que a observação da Karine foi interessante, né? Mas para algumas doenças fazem mais sentido a gente ver a questão do estadiamento, do que momento que está, do que outras. Algumas não têm essa definição. Não sei se para o HIV isso faria sentido, né? Você também meio que estratificar, mas sem dúvida, mesmo que fizesse sentido, tem que ter um estudo que permita que essa estratificação ela seja feita. DNA viral faz, né? Tanto que eles, assim que eles classificam, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 1. Mas da mitocôndria realmente não. Ô, Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. A questão da contagem do CD4, ela não tem uma influência nesse ponto de fazer essa estratificação quando a gente tem... Os níveis de CD4? Não, nunca vi. Não Nunca vi essa estratificação, não. Porque se ela está acima de um determinado patamar, é considerado paciente imunocompetente. Até entre os indivíduos que não têm a doença, né, que vivem com HIV, há uma variação muito grande no nosso dia a dia, né? Se a gente for medir todo mês ou de 6 em 6 meses, a gente vai ver uma variação muito grande e não quer dizer que a gente está imunodeprimido. Então, eu nunca vi esse tipo de estratificação com a gravidade da doença. Só assim quando é muito baixo, né? Menor que 40, até 100, 150, aí sim. Mas acima de um determinado valor de porte, aí Já não 300, 400, já... Bom, acho que é isso então, pessoal. Obrigada, Karine. Obrigada aí. Não sei se a Camila está conosco. E se você puder encerrar a gravação, Karine, por favor. Tá ótimo, professor. Eu vou encerrar aqui. Então, semana que vem, Karine então estará fisicamente aqui.